pode ler comigo, abra sua Bíblia em Marcos, capítulo de número 5, nós vamos ler a partir do versículo 1. Marcos, capítulo 5, do versículo 1 a seguir. Hoje nós vamos falar um pouquinho de libertação, né? Porque, querendo ou não, vai falar sobre isso na palavra, então não tem como nós fugirmos do que a palavra está falando. Falaremos um pouco de libertação e falaremos, né, automaticamente de batalha espiritual, amém? Então vamos fazer a leitura. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Este homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe havia sido acorrentado pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus, de longe correu e prostrou-se diante dele. E gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe tinha dito: Saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? E ele respondeu: Legião, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: Manda-nos para a manada de porcos para que entremos neles. Ele então lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada, de cerca de 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram estes fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso de uma legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado, e aí eles falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse: Vá para a sua casa, para a sua família, e anuncie quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vamos falar, deste texto nesta noite, da libertação deste homem que era ali um instrumento do diabo, era um instrumento do adversário das nossas almas, e ele não tinha uma vida normal, A palavra de Deus diz que ele vivia dia e noite nos sepulcros, nas colinas, degladiando-se, gritando, e ele tinha uma força sobre-humana. Mas se nós voltarmos uns versículos anteriores, aqui no capítulo 4, nós veremos que Jesus estava pregando para uma multidão algumas horas antes desta viagem.
E a palavra de Deus diz que Jesus ordenou os discípulos que eles entrassem no barco, porque eles iam atravessar o mar. Então Jesus falou assim para eles, vamos entrar no barco e nós vamos atravessar esse mar aí. A Bíblia não está nos falando isso, mas eu estou aqui conjecturando que alguém perguntou assim para Jesus, Jesus, aonde nós vamos? Aí Jesus responde, nós vamos vir fazer uma visita pastoral. Nós vamos visitar alguém. Nós vamos ir até uma pessoa para libertá-la, porque ela precisa de libertação. E aí então, eles entraram no barco, e a palavra de Deus diz que no meio da viagem, os ventos começaram a soprar, as ondas começaram a se levantar, e o barco começou a encher-se de água. E aí eles temeram. E a palavra de Deus diz que Jesus ele estava dormindo na popa daquele barco, reclinado, sobre um travesseiro. E aí foram acordar Jesus falando, Jesus, não importa que morramos. Aí Jesus acorda, vai, repreende o vento, repreende o mar, o vento cessa e o mar se acalma e eles ficaram atônitos. Jesus pergunta a eles, por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? E aí eles começaram a perguntar uns aos outros, quem é este que até o mar e o vento o obedecem? Mas certamente alguém, irmãos dos discípulos, começou a imaginar o seguinte, meu Deus do céu, essa viagem aí já começou com problema. Jesus falou que nós íamos fazer uma visita, libertar uma pessoa, pregar a palavra para uma pessoa, no meio da viagem já está tendo dificuldade, no meio da viagem já está tendo adversidade, e assim irmãos, quando nós vamos levar a palavra a uma pessoa, quando nós vamos levar o evangelho libertador às vidas, às almas, né? Então as adversidades, elas acontecem, mas Jesus, ele está no barco conosco e, amados, ele também, nos proporciona estas bênçãos, repreende o vento, repreende as ondas, o mar, revolto, repreende o pneu que ia furar, a corrente da moto que ia sair, e Jesus vai abençoando, para que o objetivo ele seja cumprido. E o objetivo, é claro, não é nosso, o objetivo é do próprio Deus, de levar, de que nós levemos a palavra, de que nós levemos o evangelho e automaticamente a libertação dos cativos, Então Jesus, ele quer que este objetivo ele seja cumprido. E ele nos dará as ferramentas necessárias e as proteções necessárias para que nós cumpramos este objetivo. Mas nós também temos que cumprir com as nossas obrigações. Quais são as nossas obrigações? As nossas obrigações é ter uma intimidade com Deus. É orar, é jejuar, é ler a palavra, meditar nas Sagradas Escrituras. E quando nós fazemos isto, meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus diz que automaticamente Ele outorga a todos nós, seja pastores, seja membros de igreja, discípulos de Jesus, de um modo geral, Ele outorga autoridade sobre os espíritos imundos. A Bíblia nos mostra isso. Antes mesmo da crucificação de Jesus, a palavra de Deus diz que Ele comissionou os discípulos enviando de 2 em 2, e não eram os 12, eram os 70. E Ele enviava, E aí eles voltaram um grupo e falaram: Jesus, no teu nome até
os espíritos imundos se submetem a nós. Eles voltaram felizes, alegres. Aí Jesus diz assim: antes ficai felizes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida, mas podem cumprir com os seus objetivos de levar a palavra, de expulsar os demônios, porque eles não vos farão mal algum. Então é-nos dado uma autoridade a partir do momento que nós nos colocamos na posição de discípulos do Senhor Jesus. E aí acabou a viagem, atravessaram o mar. A palavra de Deus diz que eles foram para a região dos Gerazenos. Logo quando Jesus desceu do barco, o homem que tinha um espírito imundo, ele veio direto dos sepulcros ao encontro de Cristo. E este homem, então, como nós citamos, já falamos, ele vivia nos sepulcros, ninguém conseguia prendê-lo, ninguém conseguia detê-lo, ele tinha uma força sobre-humana. As correntes eram estouradas de suas mãos, de seus braços, de suas pernas, e ninguém podia com a sua força. O problema daquele homem não se resolvia com correntes. O problema daquele homem não se resolveria com aquilo que nós chamamos hoje de psiquiatria, ou de psicologia, ou de qualquer outra ciência, porque o problema daquele homem era um problema espiritual. Certamente, se nós nos deparássemos, principalmente no passado, quando havia os manicômios, de uma maneira mais generalizada, este homem estaria num manicômio, ele estaria recebendo choques, ele estaria recebendo medicações das mais diversas, para que ele pudesse então ficar preso, se é que conseguiriam prendê-lo, porque a sua força era sobre-humana. Mas note que muitos foram as pessoas que foram consideradas isentas de faculdades mentais e foram tratadas como loucos, foram tratados como pessoas que não podiam viver em meio à sociedade. Mas o problema destas pessoas não era psiquiátrico, não era psicológico, era um problema espiritual. Portanto, problema espiritual só se resolve através do Senhor Jesus Cristo. E conhecereis a verdade vos libertará. Então, somente Cristo pode eliminar problemas espirituais definitivamente. Então, por muitas vezes, conforme o versículo 4, ele havia sido acorrentado. Então, não foi uma só vez que tentaram deter aquele homem. Por muitas vezes ele foi acorrentado em suas mãos, em seus pés, mas ele arrebentava as correntes, quebrava os ferros dos seus pés e ninguém conseguia detê-lo. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo, para detê-lo. Certamente, um grupo de pessoas tentou dominar aquele homem. Certamente um grupo de pessoas tentou deter aquele homem, mas, dotado de uma força sobre-humana, ninguém tinha força suficiente para dominá-lo, para detê-lo. E no versículo 5, noite e dia, ele andava então gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Então note que esse homem não tinha mais vida, uma vida normal, uma vida como nós temos, uma vida social, uma vida familiar. E ele vivia à margem da sociedade devido à sua possessão maligna. Mas o que mais me chama a atenção é que noite e dia ele estava dominado pelos espíritos imundos que haviam
adentrado neste homem, né, através de algum tipo de problema. Como que uma pessoa ela pode ser possessa por um espírito mau, por um espírito imundo? Temos algumas explicações básicas para isso. Primeira, são os demônios que agem de maneira hereditária. Então, agiam, né, nos avós, agiram nos pais e agem agora nos filhos. Também é possível que as pessoas fiquem endemoniadas quando elas têm algum tipo de contato com uma religião que não a religião cristã. Aí temos diversas religiões. Poderíamos citar o candomblé, a umbanda, a quimbanda, o kardecismo, né, de Allan Kardec, da Mesa Branca. Poderíamos também citar diversas outras religiões que não também de matriz africana, mas, por exemplo, esoterismo, linhas esotéricas, magia, bruxaria, voodoo, tem uma infinidade de religiões que são portas de entrada para uma possessão maligna. E também, né, tem as brechas que são deixadas pelas pessoas por onde então os demônios eles podem começar a agir na vida de uma pessoa. Este homem, nós não sabemos o porquê ele estava possesso por tantos espíritos. Não sabemos se ele teve contato com algum tipo de religião, porque desde a Babilônia, lá, irmãos, no Antigo Testamento, já tinha uma infinidade de religiões, uma infinidade de paganismo, uma infinidade de esoterismo, bruxaria, feitiçaria, e provavelmente este homem teve algum tipo de contato com algum tipo de religião, porque a possessão dele não era uma simples possessão, que nem a de Maria Madalena, por exemplo, que foi liberta de 7 espíritos imundos. Não, ele tinha uma legião de demônios. Então, certamente este homem ele teve algum tipo de contato com uma religião que não a religião cristã. E quando isso acontece, é um perigo para o ser humano. É uma porta de entrada de tamanha, né, proporção para que as pessoas então sejam endemoniadas. Mas, de qualquer forma, o Evangelho de Jesus Cristo, o Senhor Jesus, ele tem poder de libertar uma pessoa, seja ao nível de possessão maligna que ela tenha na sua vida. Este homem ele tinha uma legião de demônios, como nós veremos na sequência. Este nome, como os demais nomes que são dados aos demônios, foram dados por eles mesmos, porque eles querem ser adorados, eles precisam se personificar para receberem adoração. E aí eles se atribuem a si mesmos nomes. E eles tiraram do contexto histórico essa ideia de legião. Porque legião significava na época um batalhão de mais ou menos 6.000 soldados do Império Romano. Então, né, eles tomaram para si este nome para que Jesus entendesse qual era a dimensão e a quantidade de espíritos imundos que haviam na vida daquele homem. Então, alguns dizem que este homem tinha 1.000 demônios, tinha 1.000 espíritos imundos, tinha 2.000. O fato é que poderia ter mais até, né? Mas por conta de que eles deixaram aquele homem, foram para a manada de porcos, que havia mais ou menos 2.000 porcos, alguns afirmam então que ele tinha mais ou menos 2.000 demônios, né? Ele era possesso
por 2.000 demônios. Mas o interessante é, irmãos, que nós, como cristãos que somos, nós não devemos, de maneira alguma, fazer palco para o diabo. Sabe, aquele show? Que ele gosta é de show, né? Ele gosta de espetáculo. E nós, como igreja, não podemos dar lugar de destaque ao adversário das nossas almas. Nós damos destaque para Cristo, para a sua obra e para o nosso Deus. Mas a Bíblia fala sobre libertação. E se fala sobre libertação, é porque o Evangelho de Jesus Cristo ele tem nessa ligação e pode libertar vidas. Então faz parte do contexto cristão nós falarmos de libertação, e é por isso que nós estamos falando deste assunto nesta noite. Mas ele então, vendo Jesus de longe, versículo 6, correu e prostrou-se diante dele, dizendo assim: que queres comigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Eles sabiam quem era Jesus. E os adversários da nossa alma, eles sabem também quem somos nós. Porque a palavra de Deus diz que o adversário das nossas almas, ele anda por derredor, buscando a quem possa tragar. Ele ruge como um leão, diz a palavra de Deus. Então, nós temos que ficar atentos. Nós temos que ficar, com a orelha em pé. E temos que vigiar para que nós não sejamos pegos de surpresa. Mas Jesus, conforme o versículo 8, já havia dito para que o espírito mau, o espírito imundo que estava naquele homem, saísse dele, conforme o versículo 8. Mas aí, aquele demônio, 2.000 mais ou menos, uma legião, começou a clamar: não, Jesus, não nos atormente, permita que nós fiquemos aqui, nesta região. Aí Jesus falou: deixa eu perguntar qual é o nome desse pessoal aí, Aí Jesus pergunta: qual é o seu nome? E ele respondeu: Legião, porque somos muitos. Mas implorava, conforme o versículo 10, a Jesus, com insistência, que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando, então, próximo a uma colina próxima, E os demônios, então, versículo 12, imploravam para Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Note que no espírito imundo, irmãos, ele não tem filtro, no que tange. Não, nós vamos invadir, tomar posse de uma vida que tem um status social elevado para nós, Não, ele pode acometer pessoas nas diversas camadas sociais. Ele não tem filtro, ele quer destruir a vida, não importa se a pessoa é uma pessoa desprovida, de posição social, ou se ela está numa posição social elevada. Porque eles clamavam a Jesus o seguinte: Jesus, nós vamos sair deste homem, mas deixa que nós vamos para os porcos, não importa, Jesus, manda a gente ir lá para os porcos. Olha o nível, de podridão que estes espíritos imundos, eles são, Nós precisamos entender, irmãos, que estes espíritos imundos, eles não podem trazer benefício algum para uma pessoa. Porque a grande mentira das religiões, quando
elas remetem, né, às personificações dos deuses com D mudo, é de que através daquela religião, através daquele ato religioso, através daquela, né, eu posso conseguir algum tipo de benefício. Não pode de forma alguma. A palavra de Deus diz, o próprio Jesus disse que ele veio para matar, roubar e destruir. Não há possibilidade dele fazer outra coisa que não o que está escrito na palavra de Deus. Então, Jesus deu permissão, versículo 13, os espíritos saíram e entraram nos porcos, a manada então era de cerca de 2.000 porcos, e ele atirou-se então, eles atiraram-se, né? À medida em que o porco era incorporado com um espírito imundo, os porcos, eles queriam também ser libertos, eles, nós vamos pular esse negócio aqui, porque nem a gente quer esse espírito mal na nossa vida, os porcos pensaram, né? E aí eles se jogaram, se afogaram, e não houve a possibilidade daqueles espíritos ficarem naquela região, porque os porcos, eles então fugiram, se jogaram, né, no mar, e eles se afogaram. A primeira coisa que nós precisamos entender é que há um grupo, né, de pessoas, de cristãos, nos dias atuais, que eles afirmam que quando a igreja ela chega num bairro, ela chega numa cidade, ela tem que, primeiro, destronar Satanás, porque Satanás está num trono, tem um principado, tem uma potestade na cidade, no bairro. Então primeiro tem que destronar ali para que depois o evangelho venha alcançar as almas, para que o evangelho então seja aceito. Mas esta palavra, ela nos trará uma ideia totalmente diferente desta ideia, né, deste grupo de pessoas, deste grupo de cristãos. Quer ver mais à frente? Nós vamos voltar neste assunto daqui a pouquinho. Versículo de número 15. Quando se aproximaram de Jesus, viram lá então o homem que fora possesso pela legião de demônios, assentado, vestido, em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Contaram os milagres, contaram as bênçãos que aquele homem havia recebido. E o que eles fizeram? O que aconteceu depois que Jesus mandou o diabo embora daquela região? Uma legião. O evangelho foi aceito naquela localidade? Muito pelo contrário. A palavra de Deus dirá que eles convidam Jesus para se retirar daquela região. Vamos comigo então lendo. O povo começou então, versículo 17, a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Então essa ideia, né, de que precisa destronar principado, potestade, porque só depois é que as pessoas começarão a receber. Não, isso aqui na Bíblia não tem essa comprovação bíblica. Muito pelo contrário. Jesus foi lá, limpou a região, purificou a região, eles receberam o evangelho, que nada. Eles viram o Salvador do mundo, aquele que deu a vida por nós na cruz do Calvário. Eles viram o próprio Cristo e convidaram Jesus Cristo para que ele se retirasse daquele território. Então note que isso
não tem base bíblica. Quando então, no versículo 18, Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava que o deixasse ir com ele. Versículo 19, Jesus não permitiu. Sabe o que eu acho interessante, irmãos? É que Jesus atende o pedido do diabo, o pedido da legião, mas não atende o pedido daquela pessoa. Jesus, permita-nos que nós vamos aos porcos. Pode ir. Jesus atende o pedido dos espíritos imundos. Mas quando aquele homem pede algo para Jesus, Jesus não permite. São os mistérios de Deus. Porque há aquela ideia, irmãos, de que tudo que nós pedirmos, nós receberemos. Nem tudo que nós pedirmos, nós receberemos. Deus vai falar não. E nós temos que estar preparados para ouvir o não de Deus. Então aquele homem não foi atendido, mas Jesus disse o seguinte para ele: vá para a sua casa, volte para a sua família e anuncie quantas coisas o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. E assim também foi na minha e na sua vida. Não por uma, não por duas, mas por várias vezes Jesus, ele teve então misericórdia de nós e fez muito por nós. E muitas vezes nós somos ingratos. Muitas vezes nós somos, além de ingratos, nós somos... Vou usar a expressão ingratos. Porque Jesus fez tanto por nós, mas tanto por nós, que aí a gente fica falando assim: eu não vou pregar a palavra não, não vou visitar não vou evangelizar não, eu não vou fazer isso não. Mas se Jesus, que é Jesus, fez tanto por nós, por que nós vamos agir de uma forma egoísta? Isto que eu queria me expressar melhor. De uma forma egoísta. Não, vou guardar para mim. Não guarda não, vai lá e compartilha a bênção. Vai lá e seja um canal de bênção para as demais pessoas. Agora, o que eu aprendo com esta passagem, irmãos, é que a viagem de Cristo, a viagem do Criador dos céus e da terra, conforme João prega, no capítulo 1, no versículo de 1 a seguir, de que o mundo foi feito por ele, de que sem ele nada do que foi feito se faria. Este Cristo, ele fez uma viagem para pregar a palavra e libertar uma alma. Uma alma. E às vezes a gente fica, reclamando com Jesus: mas Jesus, vou fazer um culto aqui na minha casa, vai vir só 5 pessoas. Não tem problema, é uma alma que Jesus quer. A palavra de Deus diz que mais vale uma alma do que o mundo todo. Então, pode ser que seja uma alma que será alcançada. Não tem problema, vai ser essa alma que Jesus vai alcançar, que Jesus vai libertar, que Jesus vai transformar pela tua palavra, pelo teu santo evangelho. Então nós temos que entender, se Jesus fez isso, por que a gente não quer fazer? Por que a gente não pode fazer? Se o Criador, o Deus Todo-Poderoso, que se esvaziou da sua glória, veio para este mundo para dar a vida por nós na cruz, se ele fez esta viagem exclusivamente para libertar aquele homem, por que a gente não pode fazer igual? E fica reclamando, e fica questionando, e fica querendo debater com Deus. Ai Deus, por que isso? Ai Deus, por que aquilo? Não, irmãos.
Se Jesus fez, vão fazer também. Então, muitas das vezes, aos olhos dos homens, a obra que porventura nós fazemos, aos olhos dos homens ela é insignificante, mas aos olhos de Deus ela tem sua importância, porque mais vale uma alma do que o mundo todo. Então, muitas das vezes, as pessoas, elas apontam um dedo para as igrejas igual a nossa, pequena, e dizem, eles estão fazendo um trabalho insignificante. Eles estão fazendo um trabalho em vão, eles estão brincando de ser igreja. Estão fazendo um trabalho insignificante. Isso não tem valor. Tem valor sim. Tem valor para Deus, tem valor para nós, né? Então nós precisamos fazer o que Deus quer que nós façamos. Se for para uma alma. Ah, mas vamos, uma alma, vamos embora, uma alma só. Ah, mas vamos convidar a gente para se retirar. Não tem problema, age naquela alma lá e a gente vem embora. Amém? E aí aquele homem então começou a pregar a palavra de Deus em Decápolis, né, a falar do que Jesus havia feito por ele, dando o seu testemunho pessoal. E o evangelho começou a ser difundido lá em Decápolis, conforme nós fizemos a leitura, né? Esse é o versículo final que nós iríamos ler. Mas entenda o seguinte, irmãos. Não há nível de possessão, não há um nível de possessão maligna que Jesus não possa libertar. Seja sete, seja legião, seja quem for. O poder está com Cristo e o poder é de Cristo. E Ele compartilha com a sua igreja. Mas, se eu percebo que o inimigo está me rondando, eu preciso detectar o que está acontecendo. E aí é onde nós precisamos ter uma maturidade espiritual e uma maturidade bíblica para entender o que está acontecendo. Porque a primeira coisa que o inimigo vai tentar fazer com as nossas vidas é atingir a nossa mente. São os dardos inflamados do inimigo. Ele vem primeiro agir na mente. Aí vem os pensamentos negativos, aí vem os pensamentos, não, vou parar com tudo, aí não, porque eu não mereço, porque eu pequei demais, não, porque isso. Então, os pensamentos. O diabo ele vai agir primeiro nos seus pensamentos. Então, toma conta dos seus pensamentos. Toma conta da sua mente. Torne-a uma mente espiritual. Torne-a uma mente que é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Porque inspirações, elas vêm de diversas formas. Hoje, na pregação, nós estamos sendo inspirados pelo Espírito Santo e pela Palavra de Deus. Se acabar o culto, você ligar a TV e assistir um filme de terror, você vai ser influenciado pelo ocultismo. Você vai ser influenciado por forças ocultas. Você ligar o rádio, colocar uma música mundana, você vai ser influenciado, porque a maioria dos artistas, em suas inspirações, eles são inspirados pelos espíritos maus, malignos, a comporem músicas. Então nós temos que tomar muito cuidado com a nossa vida espiritual. Nós temos que tomar muito cuidado
né, botar a armadura de Deus, o capacete, a couraça, o escudo, a espada, as sandálias. Tem que botar a armadura de Deus para vencer o dia mal, para apagar todos os dardos inflamados do inimigo, porque ele vai lançar dardo, ele lança. A palavra de Deus diz, ele lança. E se a gente não tiver, né, com a armadura de Deus, com o capacete, o dardo ele vai agir na mente. E se agir na mente e colocar em prática, aí dá problema, né? É o pecado que é concebido. A pessoa, ela pensa no pecado, o pecado vai ao coração, aí o pecado ele vai ser gerado, ele vai ter a sua gestação e depois ele vai ter o seu nascimento. Tendo o seu nascimento, abre-se brechas para o inimigo atingir a vida das pessoas. Mas Jesus Cristo é maior do que tudo. Se você está detectando que tem algum problema, você precisa redobrar o seu cuidado, o seu zelo. Precisa identificar quais são, né, os pontos, quais são os problemas, para que você então se isole, no sentido de que você não seja mais atingido pelas setas, pelos dardos inflamados do inimigo, e para que ele não tenha mais acesso à sua mente e ao seu coração. Porque o inimigo ele trabalha na mente, nas emoções, no coração, nos desejos. Os desejos eles são da carne, a palavra de Deus diz. Mas quem planta esse desejo na mente é o diabo. Quem vai lá e cata com as mãos pecado são as pessoas. Mas o diabo ele lança as setas, né? As armadilhas. Ele prepara. E aí nós temos que, conforme a palavra de Deus, andar sempre em espírito. E nós temos sempre que orar em todos os instantes. Tá percebendo? Começa a orar. Percebeu? Começa a orar. Em espírito, não tem problema. Sem falar não tem problema. Internamente, uma voz interna dentro do seu coração, da sua mente. Eu tenho experiências com Deus de que em orações, sem verbalizar, Deus me ouviu. E não foi uma vez só não, foram várias as vezes. Então se você está no seu trabalho, a sua mente começa a orar, começa a cantar um louvor lá dentro da mente, para que as outras coisas elas batam em retirada. Tá bom, meu irmão e minha irmã? Que Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo de Deus possa te fortalecer nesta noite. Entenda o seguinte: para Deus, mais vale uma alma do que o mundo todo. E não há um nível de possessão que o Senhor Jesus não possa resolver. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Celestial, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos pela pregação da Tua Palavra, pela ministração e pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Meu Deus, continua abençoando a cada irmão e a cada irmã. E que nós tenhamos as ferramentas à nossa disposição para nós vencermos o dia mal, para nós vencermos as ciladas, os embaraços criados pelo adversário das nossas almas, para que nós possamos então vencer, ó Pai. E se há algum irmão, alguma irmã que nos ouve nesta noite e que percebe que está sendo influenciado ou influenciada por espíritos imundos, Pai, que o Senhor mostre qual é a brecha, qual é o problema, qual foi o ponto de contato, se foi uma religião, se foi uma obra feita, né? E aí o Senhor mostrando, Pai, o Senhor, né, vai revelar, e aí a pessoa ela será liberta pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do nome santo do Senhor.
em nome de Jesus. Amém e amém.